Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast de Quem é Você no Mundo Condominial. E hoje nós temos um convidado especial que trabalho com ele há muito tempo. Meus condomínios todos foram implantados com o Thiago fazendo a parte de inspeção para eu assinar lá, dizendo que está tudo ok. Vou apresentar para vocês o Thiago. Tudo bem lá? Tudo bem, Thiago? Conta pra gente. Primeiro se apresenta, fala quem é você e depois me conta como você chegou no mundo condominial. Obrigado por estar aqui, um ótimo dia, né? Ótima quinta. Eu sou o Thiago Ladeira, sou engenheiro perito, né? Registrado no IBAP também. Eu comecei como construtor, né? Fazendo obras. Inclusive, eu era engenheiro de campo. Depois, quando eu saí, fui dar aula na faculdade. Eu não sou muito paciente assim, né? Eu acabei indo de novo para o ramo de construção. Só que quando estava fazendo obras de reforma, eu vi que o meu foco era mais laudos. Então eu comecei a fazer laudo, foi até inclusive que eu conheci a Domini, seus condomínios, né? Então a gente começou a focar muito nessa parte de laudo e inspeções, principalmente nessa parte de implantação. Inclusive a Domini que me levou para essa parte também. Então eu comecei a focar mais nessa parte de implantação, como que você recebe o condomínio, como que você vê as garantias com a E construtora. a gente criou um manual, né, Thiago? Hoje você Isso. tem um manual ali de implantação muito legal, né? Isso. Que era o que fazia funcionar ali as coisas no condomínio, porque a gente tinha tudo laudado, né? Tudo certinho, garantia. E aí você desenvolveu um sistema, né? Conta aí pra gente. Aqui eu sei tudo, né? Então, se eu for falar, eu vou contar tudo. Conta pra mim, então, Thiago. No início você começa no papel, né? Então eu vi uma forma de otimizar a hora do engenheiro, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? No início eu conseguia, né? Então, no máximo, eu conseguia estar, igualzinho a Dom tinha vários condomínios, né? Começou a vir mais clientes também, então eu conseguia estar no máximo em 15, estourando 16 condomínios. Então, aí comecei a treinar os outros engenheiros a fazer. Como que eu conseguia fazer essa hora funcionar? Aí criei o sistema que chama Condonosor, que é um online, então fica tudo salvo lá. Então a própria equipe analisa as ARTs nas implantações, né? Então você recebe as obras do morador, analisa, e esse engenheiro está no sistema e vê qual que foi aprovado, vai lá no condomínio e vistoria o apartamento. Por que é importante o engenheiro vistoriar? Às vezes o morador coloca lá que você vai colocar um piso, só pintar a parede, chega lá tá queimando parede, né? Tá. Mas, Thiago, vamos voltar um pouquinho lá no quando você falou sobre que você começou a fazer inspeção em condomínios e tal. Então, as obras que você fazia, obras particulares, te levaram para o mundo condominial. Exatamente. E aí lá você pegou o gostinho dos condomínios e começou a trabalhar com essa parte de inspeção condominial, até que a gente começou a fazer as implantações, né? E aí, a implantação, isso é muito importante a gente falar, né, Thiago? Quando um síndico recebe um condomínio que ele está implantando, por que é tão importante ter um engenheiro e esse engenheiro dá o aval de que o síndico pode receber aquele condomínio? Então, aproveitar que você voltou como eu comecei, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás também. Eu morava no mesmo prédio que morava um sócio de uma administradora, Ah, José Cláudio, é até meu amigo hoje, até a gente tem muito contato, é da administradora lá do ABC, administradora Memphis. Então ele chegou para mim e falou assim: Ô Thiago, você é engenheiro? Eu falei assim: só, você não faz reforma? O administrador está precisando de empresa para fazer reforma, e comecei nesse ramo. Aí eu vi que o meu lado era mais de inspeção e vistoria do que fazer a mão na massa, né? Então, aí que eu fui para esse ramo e graças a Deus, deu certo, né? A questão fugiu. da implantação. Da implantação, por que é importante a vistoria? Vamos dizer que o síndico, a maioria dos síndicos são advogados ou administradores. É raro ter um síndico engenheiro civil, Uhum. que saiba fazer vistoria, olhar, ter aquele olho clínico. Quando você recebe o imóvel, você vai fazer a vistoria dos vícios aparentes, vai ver o que está de defeito aparente. Uma coisa que o pessoal nunca percebe, igualzinho piso com falha de inclinação, é um vício aparente. Se o engenheiro não tiver o olho clínico e olhar que tem um defeito, você vai receber, passou 6 meses, não pode mais reclamar. Você está recebendo daquele jeito. A parede está torta, você fez a vistoria, recebeu, não tem mais o que reclamar. É diferente de vícios construtivos que acontecem no futuro, né? Então, uma coisa é diferente da outra. Por isso que é importante ter um engenheiro ou alguém técnico que tenha experiência no assunto de fazer a vistoria, para ver se tem algum problema elétrico ali na hora, algum problema de vazamento, que geralmente você testa, né,
a pressão da água, ver se tem algum defeito no piso, nas paredes, né? Então, por exemplo, junta de dilatação costuma ter algumas falhas, você já vê na hora. Então, por isso que é importante ter um técnico, um engenheiro acompanhando. Sim, e o engenheiro também, ele vê as caixinhas, vê a aprumada, se está Isso. tudo ok, né, dentro do shaft. Então, a inspeção, ela é muito bem feita e quando a gente assina o documento da construtora, a gente não assina no escuro. Os engenheiros veem tudo aquilo e falam, olha, você pode assinar esse, que está tudo ok. E o que não está, a gente faz, né, vocês fazem um laudo e o síndico apresenta ali para a construtora, antes mesmo da parte de assistência técnica, né, Thiago? E aí, se a gente contrata, por exemplo, no meu caso, eu sempre gostei de ter acompanhamento de uma empresa de engenharia, né? Eu sempre contratei a Interend para trabalhar comigo, porque deu matching, né? E aí a gente conseguia conversar na mesma língua e tudo mais. E aí eu sempre tive respaldo nos condomínios. Eu nunca tive problema nos meus condomínios, por quê? Era feito o laudo prévio, a gente entregava para a construtora entendia tudo aquilo, verificava se estava ok e tratava aqueles problemas. E durante 2 anos, né, Thiago, que sempre foi o tempo da minha gestão, a gente assinava um contrato para que vocês fossem no condomínio uma vez, pelo menos, por semana, para verificar o condomínio todo. Então, durante 2 anos de gestão, o condomínio sempre ficou amparado com um técnico, no caso, né? Você ia lá, nos meus condomínios você pessoalmente que ia, fazia toda essa inspeção e toda semana tinha alguma coisa que a gente relatava para a construtora tratar. Né? Então, durante os 5 anos de construção, que é o período de garantia, é importante ter uma empresa que faça essa inspeção, porque o síndico não tem a capacidade técnica para ver tudo isso, né? Então precisa de uma empresa técnica para colocar esses problemas ali. E se passa, o síndico não fez nada disso. E aí? Aí ele não tem como ter a garantia, né? Ele não vai ter cumprido a garantia, a construtora, ela abre mão de fazer qualquer coisa, não é assim que funciona? Você está coberto de razão. Você, como uma ótima profissional, você já sabia, eu preciso Obrigada. de parceiros do meu lado. Então, você tinha o parceiro engenheiro, tinha o parceiro advogado, tinha os parceiros que, por exemplo, o síndico tem que delegar a função para outros, né? Por exemplo, você não é engenheira, você precisa de um parceiro engenheiro para resolver o problema da engenharia. Então, você não perdia a garantia. Você tem vários condomínios que a gente fez o mapeamento das fachadas, Sim. na garantia, fazia o laudo, mandava para a construtora. E a maioria das construtoras fizeram os reparos, né, em garantia, levava para a assembleia. Morador, você quer fazer o reparo? Custa tanto, você estende a garantia mais 2 anos. Sim. Realmente com 3 anos tem que fazer esse mapeamento, né? E a garantia é 5 anos de fachada. Aí os moradores decidiram se queriam fazer a fachada agora com 3 anos ou deixar vencer e fazer com 5. Sim. E a maioria queria manter a garantia de 5 anos, é o recomendável, né? Sim. E no caso, você, por exemplo, dava esse apoio também para mim, né, nas assembleias. Você sempre me acompanhava nas assembleias, mostrando para os moradores a necessidade de fazer a fachada, de fazer o reparo na fachada, mostrando a necessidade de fazer alguns reparos pontuais ali em algumas rachaduras específicas. Então, isso também é muito importante, né, Thiago? Porque o síndico, quando ele vai para uma assembleia, você participou de várias comigo, você vê a guerra que é na assembleia, né? E o síndico, quando ele está fazendo uma assembleia para falar sobre algo muito específico, muito técnico, se a gente não tem o respaldo de um engenheiro, de um advogado, num caso jurídico, o síndico ele não tem credibilidade com os moradores para dizer que aquilo é importante, é obrigatório, é necessário. Então, por isso que ter um engenheiro acompanhando é muito importante, porque o síndico ele tem um respaldo legal ali por trás dele, que faz com que as coisas funcionem, né, Thiago? A gente sempre aprovou as obras e etc., porque a gente mostrava o que realmente precisava ser feito ali dentro do condomínio, né? Larissa, você morava em prédio? Eu morava. E me conta, como era? Tinha um engenheiro lá que cuidava? Olha, eu não sei te dizer, mas o prédio estava sempre impecável, pelo menos no primeiro prédio que eu morei. Então, assim, o síndico também era um síndico amigo nosso. Então, a gente via que o prédio funcionava, assim, a fachada sempre estava perfeita, nunca teve algum problema, assim, sério no prédio. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Thiago. Por exemplo, na implantação, aconteceu algum problema, não chamaram um engenheiro para fazer uma vistoria. Passou o prazo da construtora.
que dá para fazer nesse caso? Ou, por exemplo, a construtora, você identificou um problema. A construtora, foi entregue para a construtora essa vistoria, esse relatório. Se eles não fazem, o que a gente faz, no caso? Boa pergunta, Larissa. O negócio é o seguinte, A Larissa fala pouco, mas quando fala. foi objetiva no assunto. Então, questão desse caso tem dois caminhos. Se for até 6 meses, dá ainda para fazer o vício dá para fazer o laudo de vícios aparentes, de recebimento ainda. Mas a maioria dos casos acontece após 6 meses. Então, os vícios geralmente vão ser vícios redivitórios ou ocultos, né? Então, isso aí vai aparecer com o tempo. Então, geralmente, quando o condomínio procura a minha empresa, ou eu pessoalmente, é que já passou 1 ano e meio, 2 anos, e não está conseguindo. O síndico só procura quando dá problema. Isso, exatamente. Deu problema, vamos atrás do engenheiro para ajudar a gente. Não, mas isso vai mudar. Tem a nova LIT aí, que é a norma NBR de inspeção predial, né? Que é obrigatória a partir vai ser praticamente em setembro que o Congresso vai proclamar. Está lá ainda nos autos, né? Então ainda vai proclamar. Vai ser obrigatório fazer esse laudo. É a melhor coisa que acontece, porque aí vai uma equipe multidisciplinar fazer a vistoria do imóvel, né? O que é equipe multidisciplinar? Além do engenheiro civil, vai ter o eletricista e o mecânico. Fazer o checklist tudo, avaliar tudo. Para ver se eu fazia isso sem ser obrigatório, então, né, Thiago? Exatamente. Porque você está na vanguarda, está olhando o que vai dar de problema. O pessoal espera, igualzinho no seu caso, espera cair, dar problema para chamar o engenheiro. Aí acha que às vezes o problema é só da construtora, quer processar a construtora. Às vezes tem a falha de manutenção do próprio condomínio. Então, às vezes o condomínio acha que vai processar a construtora, mas vai ver problema de manutenção do próprio condomínio. Falta de manutenção, né? Então, falta de exatamente. cumprimento das garantias e etc. Porque os síndicos não estão preparados. Exatamente. Né? Os síndicos, é o que eu sempre falo, pessoal, assistam os podcasts, assistam, porque aqui a gente traz muita informação importante para você, principalmente síndicos novos que estão começando, ou síndicos que começaram, eu era morador e virei síndico profissional. Até mesmo morador, né? É Exato, importante saber. Exato. Então, assim, se você quer ser um bom síndico, você precisa. A coisa mais importante de um condomínio, além da convivência, né? Que você precisa saber lidar com pessoas, é a manutenção predial, o cumprimento de garantia, a inspeção de gás, né? Gás, ninguém faz inspeção de gás, só vai fazer quando estoura ali e começa a vazar. Não faz o teste de tanquedade. Então, esse tipo de coisa não cumpre-se com a garantia. Se você tem uma empresa, por exemplo, você contrata a Interend para o seu condomínio, vocês avisam, olha, está na fase de recarregar extintores, está na fase de fazer a manutenção da fachada, está na fase do teste de estanqueidade, né? Então, você tendo uma empresa que te ajuda nisso, você fica ali resguardado de tudo, né? E o síndico vai estar trabalhando no que ele realmente precisa trabalhar, né? Não, exatamente. Você falou a questão da recarga de extintor, essa parte do bombeiro, é uma parte bem crítica que eu vejo. Às vezes eu pego condomínio, chega para mim e fala assim, eu quero renovar o bombeiro. Assim, beleza. Aí você vai no condomínio, às vezes a pessoa confunde norma técnica com legislação. Inclusive a nova legislação de 2024, tem uma para vir em 2026, né? O decreto estadual, né? Do Corpo de Bombeiros. Então, como é lei, você tem que seguir o que está na lei. Por exemplo, se está escrito lá, corrimão duplo, tem que ser corrimão duplo, não pode ser simples. Espaço de 1,20 m na escada tem que ter, não tem como fugir. Se tem que colocar hidrante, tem que ter hidrante. Então, às vezes, alguns condomínios mais antigos, aqueles que ainda são sem elevadores, não querem colocar o hidrante, por causa do custo, só que está fora da norma do bombeiro. Se tiver uma denúncia ou um caso de incêndio, vai tomar multa. E outra coisa que o pessoal não sabe, a multa ela é dobrada. Cada vez Era isso que eu ia perguntar. E hoje, os bombeiros eles têm poder de multar, porque antigamente os bombeiros não multavam. Foi em 2020, né, que mudou isso? 2022? 2018? 2018, os bombeiros ganharam o poder da autuação. Né? Então eles vão no condomínio e eles podem multar o condomínio. E vai multar. Vai multar. Você multou uma vez o condomínio, vai te dar o prazo para você resolver. Aí vai lá de novo, se não resolver outra multa. E vai ficar insustentável a questão de multa. E tem que pagar. Exato. E aí fala um pouquinho, Thiago, para a gente da Interend. A Interend
Bom, a Interend eu conheço, né? Como eu disse, eu conheço há muitos anos que eu sempre trabalhei com a Interend. Sempre cumpriu ali com o que eu precisava, sempre foram super técnicos, tudo que eu precisava. Eu ligava, às vezes, gente, de domingo, né? Lá pro Thiago, tem uma rachadora que vai cair o prédio. Ele, calma, não vai cair o prédio. E aí fazia os testes, né? Thiago colocava lá as plaquinhas para ver se arrebentava. Então a gente sempre trabalhou juntos e tal, mas eu queria que você contasse um pouquinho o que é a expertise da Interend? Desde o comecinho. Então, vocês fazem desde a implantação, os laudos e etc. E aí vocês acompanham o síndico. E o que mais que vocês fazem? Quando vocês fazem essas visitas no condomínio semanais, o que é? Qual é o trabalho da Interend? O conceito da empresa era tratar os condomínios. Então, igualzinho, seria um médico, um engenheiro médico do condomínio. O paciente doente, que é o condomínio. Por causa dessa questão, ninguém fazia manutenção nos condomínios. Largava na mão do zelador, às vezes o zelador não é aquele técnico suficiente para resolver. Tem muitos zeladores bons, né? Inclusive os da interface, são muito bons, né? Sim. Então você tem zeladores Especializados. especializados. Aí tem outros que não sabem, igualzinho, não adianta. E o síndico larga na mão. Então você precisava ter alguém com olhar técnico. Então eu tinha criado a empresa e desenvolvi esse método. Além de ter software e outros sistemas, é um método de trabalho. Porque às vezes eu vejo alguns administradores perguntando, mas por que o outro não faz o que vocês fazem? E que você consegue fazer no custo menor? Eu falei, é método de trabalho. Então eu consegui treinar um engenheiro a fazer um método que não fica caro para o condomínio e também econômico para a empresa, né? Uhum. Então não fica com a coisa engessada. Além disso, de estar fazendo plano de manutenção, olhando no condomínio, a gente faz todas as inovações, né? Então, por exemplo, questão do para-raio. O engenheiro já vai olhar o telhado e já olha para raio, subsistema aéreo, 5419. O que eu criei? Eu criei o engenheiro multidisciplinar. O engenheiro civil, ele tem que ter uma visão ampla de tudo, né? Então, ele pode assinar baixa tensão e média tensão de engenharia elétrica. Uhum. Então, nada melhor do que o inspetor predial, o engenheiro civil, tá também olhando a parte elétrica. Sim, porque já que ele vai lá ver, Isso. vê tudo, né? É uma coisa bem simples para raio. Sim. Então, é uma coisa que eu gosto. Para você, né? É bem simples, né? Porque, gente, vou contar uma coisa para vocês aqui. O Thiago trabalhou na Sabesp, né, Thiago? Uhum. E vocês sabem por que ele saiu? Ele era concursado na Sabesp. Ele saiu da Sabesp porque não tinha nada para fazer lá. Ele queria ficar até mais tarde e falava, você não pode ficar aqui até mais tarde. Mas não precisa me pagar a hora extra. Não, mas você não pode ficar aqui até mais tarde. Ele falou, quer saber? Não tenho nada para fazer nesse lugar, eu vou arrumar dor de cabeça para mim, né, Thiago? E aí saiu da Sabesp. Quando eu passei nessa Sabesp, foi exatamente quando eu tinha aberto a firma, né? Aí eu fiquei na dúvida, se eu ficava no... O pessoal fala estável, né? Estável. Aí viu estável, você começa com o cabelo preto e fica com o cabelo branco na mesma cadeira. Eu falei assim, isso eu não quero pra minha vida, né? Eu tenho condições de ousar mais, né? Aí quando eu saí, falaram um monte comigo, né? Você é doido, né? Hoje eu tô realmente realizado, porque eu consegui chegar onde eu queria, né? E a empresa cresce cada vez mais, né? Eu faço com o amor que eu gosto, né? Então, e com competência. Competência. Assim, é o que eu falo. Eu indico para todo mundo a Interend, porque eu sempre trabalhei com vocês e a única vez que a construtora, né, colocou um engenheiro para fazer essa parte foi péssimo. E aí eu levei vocês para lá também. Eu falei, não tem problema, eu mesmo apago se precisar, mas eles vão ficar aqui comigo. E aí por quê? Porque vocês se especializaram mesmo nas patologias, na prevenção, né, de danos aos condomínios. E isso para o síndico, se o síndico soubesse como isso é importante, ele não trabalharia sem um engenheiro, mesmo sendo engenheiro. Tem síndicos e engenheiros que eu conheço que é antiético você assinar como síndico e como engenheiro. A mesma coisa é advogado. Eu sou síndico, advogado, vou assinar? Não vou, né? Porque é antiético. Você tem que ter um profissional ali especializado para te dar apoio, porque senão você faz tudo. Exatamente. No meu prédio eu nem participo de conselho, nem de ser síndico, porque eu acho também que não deve misturar as coisas, né? Exatamente, é antiético, né? Então, Thiago, e aí, feita a vistoria inicial ali de implantação, vocês continuam ali no condomínio, se você tem um contrato, a cada 2 anos se renova, né, o contrato, porque vocês fazem pelo mandato, normalmente, do síndico, né? E aí vocês fazem todo esse acompanhamento de até a parte de
Segurança do trabalho vocês fazem também, né, Thiago? Seria o tipo de contratação. Tem a contratação básica, é só implantação, o pacote normal, né? Que o engenheiro vai fazer vistoria inicial e acompanha as reformas, né? Vai lá, só vistoria a unidade. E tem o completo em muitos casos, o pessoal prefere. Aí a gente faz intermediação com a construtora, essa parte de gestão de chamados, porque às vezes o síndico não tem tempo e o zelador não sabe fazer os chamados. O nosso engenheiro sabe fazer os chamados, ele vai conversar a mesma linguagem técnica com o engenheiro da construtora, então consegue mostrar isso para os moradores. Ó. Isso é muito importante que você falou. Gente, olha só, quem é síndico sabe o trabalho que a gente tem para parar tudo. O síndico não tem tempo para nada, né? Exatamente. A gente tem que parar a vida para fazer abertura de chamados ali na construtora, no Sigma, colocar as garantias e etc. Então, quem contrata a Interend, no caso, eles fazem tudo isso para vocês. Então, eles entram ali, abrem os chamados, eles emitem um relatório de chamados, todos abertos no mês, entrega mensalmente para o síndico. Eu, né, quando fazia a gestão de condomínios, eu tinha um boletim mensal que eu entregava para os moradores, onde esse relatório, né, ia para os moradores. Então, todo mundo sabia o que estava acontecendo dentro do condomínio no momento que estava acontecendo. E o que tinha sido resolvido, porque eles colocam ali, resolvido, não resolvido, aguardando. Então, tudo isso eles colocam ali para vocês, né? E é sensacional, porque é um trabalho a menos para o síndico que já é tão atarefado, né? E outra coisa, não precisa sair abrindo vários chamados. A gente sabe, ó, isso aqui é garantia mesmo, isso aqui não é, para o morador entender, né? Que às vezes o cara acha que tudo tem que chamar a construtora. Às vezes é problema de manutenção, alguma coisa que é do condomínio, mas não é da construtora. Sim. E evita da construtora ficar recebendo muita demanda e não atender. Então você consegue melhorar, otimizar essa parte, né? Sim, e aí vocês participam das reuniões também, quando tem reunião com a construtora, a gente leva o jurídico, leva o engenheiro e o síndico participando, e a construtora, e as coisas ficam muito mais fáceis de serem explicadas, né? Faz um plano de ação com a construtora faz, o engenheiro confere, e no final dá certo. Sim. Evita o desgaste jurídico, né? Consegue fazer da melhor forma, né? Sim. Funciona. Então, o sistema funciona. Inclusive, nos seus condomínios você contratava, né? Sim. Então, entrava essa parte, além das inovações de documento, que é o para-raio, que eu falei, renovava o VCB, os engenheiros rodavam todo o condomínio para levantar o que precisava trocar, que não precisava, para passar para a empresa que fizesse a adequação. Segurança do trabalho, inclusive eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, de Tec Segurança, então a gente faz gestão de segurança do trabalho, renovação de ASUS, né? Também treinamento de seguranças do trabalho. E agora também entrou a piscina. Então, com essa nova resolução do químico, né? A gente tem um químico que faz o o laudo, né, da empresa que está fazendo o tratamento. Ele vai lá no seu condomínio e avalia se está fazendo certo e faz o laudo. Uma coisa que o pessoal não sabe, é bom vocês, quando forem contratar uma empresa, tomar cuidado. Além da empresa de engenharia ter o registro no CREA, igualzinho a minha tem, ela também tem que ter o registro no CFQ. Então, o químico só pode assinar a RT se tiver o registro no CFQ do CREA da empresa. Então, tem dois registros, do CFQ e da engenharia. E as pessoas não sabem disso. Não sabe. Com certeza não sabem. É importante saber, né? Porque, se eu não me engano, alguns meses atrás teve algum acidente, né, na piscina. Teve de uma academia. Isso. E algumas pessoas, não sei se foram algumas, ou uma pessoa chegou a falecer por conta disso. Então, é importante, né, que as pessoas saibam que precisa disso. Sem dúvida. Precisa de alguém. Já é falha, né? Essa norma que colocaram, ela já é falha. Porque você tem que fazer a inspeção do que você usa de cloro, etc., diariamente. Né? Diariamente você tem que fazer. Como é que você faz a cada 6 meses a inspeção por um engenheiro? Não, é anual que esperem. Anual? Eu achei que fosse 6 meses. O laudo anual, né? Só que o engenheiro vai todo mês olhar, mas mesmo assim, piscina é todo dia, né? Exato. Imagina, piscina ainda de condomínios gigantes, piscina aquecida, né, Thiago? Porque a piscina aquecida, o cloro fermenta ali, né? E é isso, esse é o grande problema, né? A quantidade de cloro que coloca e etc. Então, a norma, ela é muito falha, porque ela deveria, além de levar um técnico até lá, implantar um sistema onde o sistema joga o cloro necessário para a piscina
dependendo do tamanho, né, da piscina. E não dessa forma, no olho, É. né? Vai lá o piscineiro, joga lá o cloro, não pode entrar na piscina, a piscina fica aberta, acabam entrando, e aí que dá o problema. Então, Uhum. são normas que são complicadas, inclusive para vocês, né? Porque Exatamente. vocês disseram que tá tudo ok, acontece um acidente lá, tem que justificar, né? Mas Que a nos norma casos, que é falha, né? A maioria dos casos são esses, igualzinho o pessoal às vezes compara piscina de hotel com piscina de Condomínio. condomínio. É diferente, o hotel tá sempre 24 horas aberta lá, né? É outro tipo de tratamento. A de condomínio tem que parar um dia. Então, esse dia que não pode entrar, que tá tratando química, a pessoa não pode entrar. Então, às vezes o morador não entende, né? Aí causa o risco de acidente. Exato. E dependendo do condomínio, é como um clube. Frequentam mais pessoas do que no clube, às vezes. Né? Dependendo do condomínio gigante, imagina. A piscina fica sempre lotada. Então, o tratamento é praticamente diário. Então, fecha a piscina às 10 horas, a pessoa vai lá, faz o tratamento para 7 da manhã. No dia seguinte, a piscina está limpa para ser utilizada. Então, o condomínio precisa entender que ele tem que ter um gasto. Você quer ter piscina no seu condomínio? Você tem um gasto extra, né? Que é o cuidado com a saúde. Não adianta nada você ter piscina e a sua saúde, né? Não pensar na saúde. Então, é importante. Então, bom, a gente vê que a Interend é completa, né? Tem desde o químico ali, do engenheiro químico que faz esse teste ali nas piscinas, e eu tenho certeza que vocês vão além do que a norma pede, né? Porque é o nome de vocês que está ali, sempre foi assim, né, Thiago? Vocês sempre preservaram muito o nome, e por isso que eu sempre confiei na empresa. E tem a parte de implantação, eu implantei mais de 80 condomínios, todos eles eu implantei com vocês. Vocês fizeram sempre as inspeções ali para gente, e alguns eu entreguei, né, para outros síndicos que continuaram com vocês, inclusive ali, porque viram a qualidade do serviço, né? E vocês também têm a parte da saúde do funcionário. Sabe uma coisa que eu sempre lembro? Uma vez que você chegou num condomínio, a gente tinha acabado de implantar um condomínio, e aí o vestiário dos funcionários era no mesmo lugar que guardavam material, vassoura, lembra disso? E aí a sala, uma bagunça, cheio de produto químico, assim. O Thiago olhou e fez assim, gente, isso aqui não pode, porque se baixar uma inspeção aqui, a gente tá danado, né, Thiago? E aí a gente teve que fazer uma mudança ali de vestiário e tal. E a primeira coisa que a gente via era isso quando entrava nos condomínios, principalmente condomínio já implantado, né? Era uma loucura isso. Você vê, nessa época não dava problema trabalhista. Eu também faço perícia do trabalho. Hoje tem uma demanda trabalhista muito alta, principalmente de terceirizar a questão do ASG, né? Os Serviços Gerais, né? Então, praticamente, todos entram na Justiça do Trabalho e pega muito essa parte. Misturar material dentro do vestiário, às vezes mistura, põe um vestiário masculino e feminino tudo junto, não pode. Produtos, às vezes, de químicos não podem estar na área de limpeza, tem que ter um separado para o almoxarifado. Tem que ver se tem NR16, que seria a periculosidade, NR15, insalubridade. Você pode trabalhar com isso. Aí vira questão trabalhista. Exato. Então, a pessoa tem que tomar cuidado então com isso também, a Interend também faz Também isso. fazemos. O síndico também pode contratar para fazer isso. Então, assim, todos os problemas técnicos ali, né, envolvidos com essa parte, o síndico fica livre contratando a Interend. Olha só que maravilha. Contrata o Thiago, gente, resolveu o problema. Thiago, uma coisa também interessante, assim, que as pessoas não percebem, não se importam às vezes. O mercadinho do condomínio, né? Nós tivemos problema em alguns mercadinhos, né? E aí a gente fez toda a regularização e tal, e o mercadinho funcionou. Mas, por exemplo, uma coisa que ninguém percebe que é importante é que comida não pode estar junto com o material de limpeza, cloro, sabão em pó, né? Precisa ter pelo menos uma prateleira, uma madeira, alguma coisa que separe os produtos. E isso você também viu em um condomínio nosso, quando você foi fazer a inspeção ali dentro, né, do mercadinho, você falou, olha, aqui a gente vai ter que resolver, porque tem produto de limpeza junto com comida aqui, não pode ficar assim. E aí os meninos fizeram uma outra prateleira para produto de limpeza, cândida, né, essas coisas que não podiam ficar junto. Então, tem muitos detalhes, né, Thiago, que só tendo uma empresa mesmo, para estar ali do lado do síndico, né, um papagaio aqui do síndico, mostrando tudo o que está acontecendo, para que o síndico não tenha problema, né? E o mercadinho pode parecer uma coisa boba, mas é uma coisa séria, principalmente em condomínio de implantação. Às vezes vai implantar um mercadinho e vai fazer um ajuste elétrico. Você perde a garantia se alterar
questão de fiação, alterar o quadro, nós teríamos que fazer uma derivação de uma caixa para outra para evitar isso. Então, quando eu falo, quando a gente está no condomínio, a gente dá todo o suporte. Lavanderia também, né, Thiago? Lembra que nós fizemos lavanderia que precisava de exaustão? Então, Que a construtora deixou o espaço, mas não deixou a exaustão a da parede lavanderia. é alvenaria estrutural, não pode fazer Exato. furo, é um absurdo, né? Então, Exato. E aí a gente teve que passar por fora da janela, né? Então, assim, as pessoas, elas acham que tudo bem, né? aí você perde a garantia. E perde a garantia. Sabe o que eu estava pensando aqui, Larissa? Hum. A gente podia fazer um dia com o Thiago. Com certeza. E aí a gente podia fazer, de repente, um condomínio de implantação, mostrar como funciona, gravar e tal, e depois ir lá na Interend, mostrar para o pessoal a estrutura da Interend. Vamos fazer, Vamos Thiago? Vamos. Vai ser legal, Com certeza. né? Muito bom. Thiago, queria que você desse um último recadinho para o pessoal. Como te encontram, como fazem para falar com você? A gente vai colocar aqui Os os contatos, mas fala para o pessoal como é que eles te encontram. Pode entrar em contato no WhatsApp, que é o mesmo número de telefone fixo, né? É o 11 DDD 4314 9078. Ou pode entrar por e-mail, né? No comercial@intenge.com.br. Uhum. Ou no próprio Instagram, né? Isso. Ou pode Legal. chamar também no Instituto, que a gente Isso, faz pode chamar que a gente também manda para o Thiago, que olha, o Thiago, a Interend é uma empresa que a gente realmente indica, não é porque é meu amigo, porque é meu patrocinador do Instituto, mas foi a empresa que eu sempre trabalhei e que eu sempre indiquei, né, Thiago, independentemente de qualquer coisa, porque o pessoal lá é sério e trabalha bem. Obrigada, Thiago, por ter participado com a gente. E a gente vai lá gravar um dia Sim, com vamos Com você. certeza. Obrigada, pessoal. Não percam o próximo episódio com Quem é Você no Mundo Condominial, que a gente vai trazer alguém bem interessante também para vocês conhecerem, tá bom? Tchau, tchau.